Oi, turma! Então, a gente está aqui na SESC do Bom Jesus, no Lar das Crianças Seara da Esperança, e a gente vai conversar um pouco com a assistente social Márcia, e ela vai explicar um pouco como é que é o trabalho de uma assistente social dentro de uma ONG. Sobre a SESC, quando começou assim, sobre a informação sobre a instituição. Sobre a instituição. Isso. Então, a SESC é uma instituição espírita, uma instituição filantrópica, né? É mantida com recursos públicos, a gente tem convênio com o município, com o Estado, né, com o governo federal, e com recursos de doações. A maior parte dos recursos são recursos provenientes de doação. E a maior verba que a gente recebe hoje é do município. Eles pagam hoje, né, por criança independente, per capita de 480, mais ou menos, e por criança dependente, 700. Né? E, bom, a instituição também tem um serviço de acolhimento para idoso, né, que a gente chama de LPI. Nós atendemos 60 idosos e 20 crianças aqui no abrigo. É uma instituição que tem 56 anos. Acho assim, que é uma instituição que precisa ainda hoje, né, ter uma mudança na questão da sua visão, assim, a visão institucional ainda não é uma visão moderna, eu digo atual, porque trabalha na perspectiva assim, que são idosos abandonados, crianças abandonadas, né? E na verdade a gente sabe que não é isso, né? Nem todas as crianças que estão aqui, nem todos os idosos que estão aqui são abandonados. Né? Às vezes estão aqui porque a família tem uma situação que não pode cuidar, então acabam, né, vindo para cá. Da mesma forma as crianças, né? Não são órfãos, né? Não foram largados pelos pais. Em muitas situações foram retiradas da família, até uma situação de bastante, né, conflito e contra a vontade da família, né? Agora a gente gostaria de saber o que te chamou a atenção para trabalhar com criança, adolescente. Olha só, eu tenho uma trajetória profissional formei em 83, trabalhei 22 anos no Banco do Estado, na área de recursos humanos. E nesse tempo que eu estava no BESC, eu tive, no BESC de Santa Catarina, eu tive à disposição no Estado e tive contato com a política de assistência. Na época, a gente recém estava, foi implantado o Conselho Estadual de Assistência, a gerência que eu trabalhava tinha um papel de implantação, né, dos conselhos nos municípios, os conselhos municipais, né. Enfim, aí tive contato com a política, fiquei 4 anos lá. Aí depois saí do BESC, e aí fui convidada para trabalhar aqui. Não sei se procurei trabalhar aqui, na verdade não, né? Estava sem trabalho, né? Sem emprego. E aí fui convidada, e aí trabalhei aqui de 2005 a 2008. E aí retornei agora em 2010. Quer dizer, se eu retornei é porque eu gostei do que eu fiz aqui, né? Eu acho que, assim, a SESC trabalha com dois públicos, né? Que são extremamente vulneráveis, né? Que é o idoso e a criança, né? O adulto ainda tem, né? Consegue, enfim, ter um pouco de gerenciar a sua vida, até tem, né? Acho que viver na rua, enfim, mas são pessoas que têm capacidade, né? De se defender, né? E idoso e criança são dois públicos vulneráveis, né? Que precisam de alguém que olhe por eles, né? E trabalhar com criança eu acho que é uma coisa apaixonante, assim, eles têm uma energia, né? Pois é, eu não me imaginava ainda aqui, mas quando eu olhei para eles é outra sensação. É um encanto, assim, porque mesmo que a gente convive aqui com uma história bastante sofridas, mas eles lidam, acho que com a vida, até por estarem começando a vida de uma forma bastante diferente, né? Diferente de trabalhar com um idoso, por exemplo, que não tem perspectiva, já viveu, né? Já viveu tudo, não tem muita capacidade de mudar alguma coisa na vida deles, né? E na vida da criança, acho que o que a gente consegue fazer no abrigo para eles é muito importante, né? Principalmente em função das histórias que tiveram, né? De negligência, às vezes de abandono, de maus tratos, né? Então, esse período que eles passam aqui é muito importante. E é gratificante ver assim, por exemplo, a gente vê criança que chega aqui, gente que não consegue nem ser tocada por um adulto, assim, que mal fala, que mal... E fica aqui um ano e meio e sai daqui outra criança. Independente da gente não ter as condições ideais de atendimento, mas o mínimo que a gente faz, né? Que é garantir a eles a alimentação, enfim, o cuidado, né? A questão da educação também, colocar em creche, isso tudo acho que dá
né, uma mudada na vida Não, deles. eles já entram na rotina, né? Sim. Aprendem, tô fazendo coisas que todo mundo faz, né? Isso. Só eles só estão nessa casa. A gente tem que... E, por exemplo, aqui também tem adoção, no caso. As crianças aqui podem ser adotadas ou elas... Então, o que acontece aqui, né? Então, as crianças vêm para aqui por determinação judicial. Nenhuma família pode chegar aqui na frente e dizer, olha, eu não quero meu filho, vocês vão cuidar. Não, né? Eles vêm para cá por determinação judicial. Aí quem executa essa determinação muitas vezes é o conselho tutelar, né? Então, e eles só saem daqui por determinação judicial. Então, quando a criança entra no abrigo, inicia lá no fórum, né, no Fórum da Infância e da Juventude, um processo que a gente chama de destituição do poder familiar. Né? Então, a Justiça vai ver se essa família tem condição de ter essa criança de volta ou não. Né? Se a família se reorganiza, se consegue resolver aquela situação que gerou o afastamento da criança, ela pode voltar para casa. Tá? Se percebe que não, né, que não houve essa mudança, ou mesmo que os pais muitas vezes perdem o interesse pela criança. A criança entra no abrigo, onde eles visitam, isso, vão se afastando, enfim, e acabam... Então, se os pais não procuram, né, não vêm frequentemente, ou às vezes a visita é proibida, porque numa determinada etapa do processo lá, né, de destituição, às vezes a visita dos pais é proibida. Né? Mas eles podem ter o direito a essa visita novamente, sim, né? Dependendo da situação que a criança é retirada, né? Muitas vezes, caso de violência doméstica, né, ou de violência sexual, a criança já entra no abrigo com a visita proibida. Tá? Mas aí, nesse período, né, que no decorrer desse processo de destituição, de acordo com a nova lei da adoção, é sempre dado prioridade para a família biológica. Né? Se às vezes o pai ou a mãe não pode ter criança de volta, mas existe um tio, uma avó, enfim, né, um parente que possa ter a guarda dela, a preferência é sempre da família. Tá? Quando não se vê essa possibilidade, aí sim eles são colocados em famílias substitutas, são encaminhados para adoção. Então as pessoas falam assim, mas as crianças ficam tanto tempo nos abrigos, ou tem tanta criança em abrigo, tanta gente querendo, mas na verdade a criança que está no abrigo, né, principalmente nessa faixa etária que a gente atende, é porque o processo dela ainda não foi... de adaptação, né, de sair daquela família que talvez ela tenha sido maltratada, passar pelo período do abrigo, que ele vai, né, esquecer aquilo para poder ser adotado, né? Tem que ter esse tempo de adaptação. Mas geralmente é por conta, porque assim, porque o judiciário não pode simplesmente, acho que a mãe não tem condição de ter esse filho de volta, vamos colocar para adoção. Não, porque essa família tem direito sobre essa criança, né? Então, são todas as etapas, né, desse processo que tem que ser cumpridas. Por exemplo, aí a família moradora, a mãe é uma moradora de rua, não se tem endereço. Mesmo assim, né, eles são obrigados a fazer uma citação no jornal, né, e é 15 dias que tem que ficar publicado aquilo, para garantir à família todo o direito de ter de volta essa criança. Então é por isso que às vezes os processos demoram tanto tempo. Né? Por exemplo, a gente tem uma bebê que veio para cá com 3 dias, está com 10 meses, ainda está aqui porque a mãe ainda está tentando a guarda dela. Na maternidade achou que não tinha condição de cuidar, entregou a criança, né? E aí depois se arrependeu e até agora está tentando. Até porque, como a professora nossa disse, a intenção não é tirar eles dos pais, assim, tirar ele daquela situação de risco, né? Pra gente se passar, né? Por isso que tem que ser um período... Agora, assim, uma dificuldade que a gente tem aqui em Florianópolis, acho que não é privilégio nosso, né? É essa rede de atendimento para essa família que não funciona. Né? Então, às vezes a criança vem para o abrigo, uma família que não tem casa, não tem emprego, não tem capacitação, sabe? E aí essa rede não dá conta, né, de apoiar essa família para que ela possa... Muitas vezes os pais querem, mas não tem uma estrutura para ter um filho por perto. Agora são famílias, né, que a gente sabe, em sua grande maioria, né, de classe baixa, enfim, né, famílias em situação de vulnerabilidade, né, e que na verdade perdem seus filhos não porque foram, né, não porque não tivessem amor, não porque na verdade não tinham condição de criar. Né? E daí eles sabiam que dando sim a criança, eles vão acabar dando o melhor destino para ela, né? Porque criar em situações críticas também... às vezes, assim, um ato de amor também é saber que não consegue cuidar. Que não consegue cuidar e é capaz de dar
Acho que a gente não pode nunca julgar, né, esse pai, essa mãe, principalmente a mãe, né? Porque muitas vezes amar também é reconhecer que não tem condição de dar para aquela criança o que ela precisa, o que ela merece, né? E poder abrir mão dela. Né? Mas às vezes a situação, a pessoa nem sempre tem esse entendimento, né? Elas pedem, lutam mesmo, às vezes, né, recorrem da decisão. Mas não adianta, uma mãe que é usuária de droga, por exemplo, que não vai se tratar. Não tem condição Não tem de condição de de dar, volta, né? A gente queria saber, assim, qual é a função do assistente social dentro de uma instituição, assim. Na ONG, aqui, qualquer assistente social dentro de uma instituição desse nível, desse tipo. Quais são as funções que você exerce? Então, bom, a assistente social que a gente tem lá, né, na nossa lei, lá da profissão, tem as funções que são privativas do assistente social, né? Por exemplo, em alguns casos, fazer um estudo social, por exemplo, é só a gente que tem a competência para fazer. Né? No abrigo, o que a gente faz aqui? Né? Nós temos a responsabilidade um pouco de coordenar a parte administrativa mesmo, né? Coisa de controlar, enfim, de coordenar funcionários, tudo isso, né? E, além disso, né, a gente tem a responsabilidade de, quando eu falo também coordenar esses funcionários, é cuidar para que eles estejam sempre atentos para que essas crianças tenham o melhor atendimento possível. Né? Que a gente sabe que a gente contrata pessoas por não pagar muito bem, se contrata pessoas sem qualificação, né? Então são pessoas que também às vezes deixam de fazer aquilo que deveriam fazer, não porque simplesmente não querem fazer, mas porque não têm a consciência, não têm a formação necessária, né? Para dar o atendimento que é preciso. Além disso, né, a gente tem a função, né, de receber essas famílias, essas crianças, né, de orientar, tá? De encaminhar para aquilo que elas precisam, né, resolver, enfim, algum benefício, né, que a gente sabe que a família tem direito de fazer esse encaminhamento. Tá? E junto ao judiciário a gente tem a responsabilidade de fazer sempre um relatório sobre a situação da criança no abrigo, né? A gente chama de relatório situacional, não é um estudo social, né? É um relatório sobre a situação da criança no momento e sobre a relação dessa família com essa criança. Né? Então uma coisa que às vezes a gente verifica, né? Diz, olha, a criança tem muito vínculo com essa mãe. Né? Uma mãe que tem problema, enfim, ela é usuária, mas a criança tem. Isso é muito importante para a decisão do juiz sobre o encaminhamento que ele vai dar para essa criança. Isso é importante, é o que vai dar. Isso, é assistente social e psicólogo. Psicólogo também pode ser, cada um faz o seu estudo, né? O seu parecer em separado, mas os dois são encaminhados para o fórum, são juntados ao processo da criança que está tramitando lá. Tá? E, então, nessa parte de atendimento à família, eu acho que os abrigos, como eu falava para vocês, né, não é função só nossa, né? Seria uma função dessa rede, né, de atendimento, né, de apoio sócio-familiar, né, que é fraco. Então, a gente é um trabalho, eu entendo, pelo menos o que eu faço aqui é bastante deficiente, né? Porque às vezes o que a gente faz, né? Faz uma visita domiciliar, verifica a situação, faz os encaminhamentos, mas aí a mãe, só por uma exemplo, visita domiciliar, né? Devia ter um acompanhamento mais corrido também, né? Sim. Assim, às vezes tem uma defasagem por não ter tantos assistentes, né? Sim, então só também assim, às vezes a gente não tem carro, não tem gasolina, não tem carro, então toda a condição também financeira da instituição. Porque tem que pensar em tudo, né? No final tem que pensar em todos os detalhes para visitação. Porque só assim, ó, só o atender a criança aqui já é uma coisa bastante cara, né? Por exemplo, ainda mais a gente fica situado aqui meio longe, precisa de um médico, a gente usa o posto aqui para ter os atendimentos básicos, né? Mas tem, às vezes, a gente usa geralmente só a rede, né? De saúde pública mesmo. Mas aí é marcado uma consulta com um especialista lá na UPA do Estreito, por exemplo. A gente tem que ter um carro, tem que disponibilizar um cuidador, né? Um funcionário para levar essa criança lá. Aí, né? O atendimento aqui fica, se eles estão todos em casa, por exemplo, é um problema, porque a gente tem 3 funcionários por período. Aí se tu tira um, você tem que pagar alguém para ficar no lugar daquele, né, para poder estar cuidando das crianças que ficam aqui. Então só isso já é muito caro, né? Para a instituição é muito difícil, em função das condições que se tem. E mais, tirando então essa questão que eu falo do trabalho com as famílias, eu acho que é uma coisa bastante deficiente, né? Eu entendo que
trabalho que eu faço não é o trabalho que deveria ser feito, né? Eu até tenho uma determinação, acho que é do Estatuto do próprio ECA, dessa nova lei de adoção, que a gente tem que fazer um plano individual de atendimento para cada criança que chega aqui. Né? Isso pressupõe fazer um planejamento, porque eu vou fazer para essa criança enquanto ela estiver aqui, né? Se ela tem alguma demanda na área da saúde, eu tenho que, né, proporcionar esse atendimento para ela e também para a família. Né? Um planejamento para que essa família se reorganize, então nesse ponto é bastante Não tem necessário. nada adentro, não tem nada parecido aqui dentro. Como? Não, a gente, o que eu digo é isso, a gente faz, né, o contato com essa família, acolhe, né, recebe, orienta, né, faz uma visita, mas na verdade não se tem muita condição de ajudar para que ela, né, reverta essa situação que ela se encontra. Aqui vocês trabalham com quantos funcionários? Então, a maioria, nós hoje estamos bem, só tem eu. Na verdade, também, de acordo com aqueles documentos, devem ter sido já viram, as normas técnicas, né, para as instituições de acolhimento, que é do Ministério, acho que a equipe técnica do abrigo tem que ser um coordenador, a equipe mínima, né? Um coordenador, um psicólogo, um assistente social, um pedagogo, né? Enfim, aí, ou dois, o coordenador geralmente é o psicólogo, o assistente social, ou o pedagogo, né? Então, no momento aqui na SET só tem eu. Não tem, a gente está sem psicólogo, né? Não tem coordenador, então... Eu acho que a maioria das outras instituições também são assim, porque a gente ligou para várias e nenhuma pôde atender a gente. A assistente social não pôde nos atender por estar sobrecarregada. A maioria delas é só uma mesmo, só a Casa Darcy, lá do Instituto lá do Padre Wilson, que tem 3, na verdade, um que é coordenador, mas eles não têm psicólogo. A gente não chegou a ligar, ela me passou o número, mas a gente ligou e aí a gente não conseguiu. Daí a gente conseguiu o contato com a Kia Science e aí a gente meio que, se a gente não conseguisse, a gente tentava de novo, mas a gente deu prioridades a que já tinham atendido, que, né, mas a maioria das instituições, até porque a gente só tem, agora que recentemente foi criado um abrigo municipal, né, que funciona lá no Jardim Atlântico. Então eles têm a vantagem de ter uma equipe técnica assim, né, completa, por conta de ser do município, né? Mas em compensação eles têm outras dificuldades, por exemplo, né, porque uma coisa que é bastante importante na lei, que a gente precisa de trabalho voluntário, né, de pessoas que possam estar complementando aquele atendimento que as cuidadoras, né, que os cuidadores dão para as crianças. E aí, por ser do município, a gente não consegue muitas doações, como a gente consegue, e é também bastante importante para a gente, né, roupa, alimentação, a gente ganha muita coisa e é isso que nos possibilita dar conta de atender, né, então eles têm essa dificuldade. Mas quanto aos funcionários que tu perguntaste, então, assim, eles trabalham a grande maioria em turnos de 12 por 36 horas, trabalham um dia e folgam no outro, não, um dia ou de noite, né, e os turnos são das 7 da manhã às 19 e das 19 às 7 da manhã. Durante o dia ficam 3 cuidadoras e durante a noite 2. Para os idosos e para as crianças? Para os idosos e para as crianças. Lá, acho que o número em relação aos idosos é diferente, porque são 60 idosos, eles têm, acho que mais, E tem o pessoal para a masculina e o pessoal para a ala feminina. Fala que em relação às crianças é isso, 3, né, durante o dia e 2 à noite. Então, imagine o custo disso em termos de pessoal, né? Uma instituição que funciona 24 horas por dia. Então, é bastante alto. Nós temos hoje, para atender essas duas casas, né? Está em média de 140 funcionários, nem todos nativos, alguns estão em licença sem doença, afastados, mas é uma folha bastante alta. 140. Chega em 20, se eu for pegar um ônibus, eu vou perder mais de 1 hora, né? Para vir, outra 1 hora para voltar, e aí não dou conta do restante da minha vida, né? Mas a remuneração acho que ainda é um problema da nossa profissão. Acho que teve uma conquista agora com essa questão do horário das 6 horas, né? Das 30 horas semanais, isso foi, acho que é uma grande conquista, né? Mas a gente sabe que também por conta disso, muitas instituições que tinham uma assistente social trabalhando em 8 horas, acabou demitindo e contratando um outro com salário mais baixo. Porque quem já tem salário mais alto não ia aceitar. Sim. Eles não queriam manter a pessoa pagando, estava pagando, sei lá,
2.000 para tu fazer 8, vou pagar os mesmos 2.000 para tu fazer 6. Né? É uma coisa que não se poderia fazer, mas a gente sabe, eu sei, né, pelo contato com as colegas, que muitas instituições fizeram. Eu acho que o trabalho nas ONGs dela é muito mal remunerado, salvo algumas exceções, assim, que a gente sabe que pagam, né, um salário melhor. E outra deficiência assim, é a falta de investimento em capacitação, né, a gente não tem. Não se paga um curso, não se quiser, tu tem que fazer, especialização, né, dinheiro, sai tudo do bolso, né, da pessoa. Tudo do bolso da própria pessoa. Eu acho que é uma conquista, né, que a profissão tem que fazer ainda, essa questão da remuneração. Né? E afinal de contas, o nosso trabalho é, apesar de ser, né, enfim, a gente sabe que está fazendo uma coisa, acho que tem um valor para a sociedade, né? Mas é uma demanda bastante pesada, assim, né? Porque a gente lida, ninguém vem nos contar coisa boa, né? Tem Todo que ter mundo nos uma carga procura para trazer, né, para trazer o seu problema e para buscar uma forma de solucionar, né, uma ajuda, Orientação. E mais ainda, né, essa parte que eu acho que a assistência social tem um compromisso muito grande, que é com a efetivação das políticas mesmo, né, essa briga que a gente vive constantemente fazendo com o Estado, para que ele efetivamente né, garanta aquilo que ele diz que é direito. Né? A lei existe e o direito está aí, só que na hora da execução, a gente sabe que isso não acontece. Né? É bem deficiente, né? Então a gente vive brigando e lutando. É o curso que faz na luta, né? Faz na luta. Faz na luta. Já sabia disso também. Agora, acho que é uma profissão que dá uma formação para a gente muito legal, assim, que dá uma visão de mundo, né, muito ampla. Nossa, eu acho que com meio, já um semestre assim se fechando, eu não tenho noção do quanto minha mente se abriu, assim. A gente entra com uma visão no curso e acaba a primeira fase e já ampliou assim. É muito legal, uma formação, acho que muito consistente, assim, mesmo que a gente não vai exercer a profissão, vale a pena só pelo que a gente conhecimento, né? Acho que era isso, assim, né? Só em relação aos voluntários, como é que funciona? Então, a gente tem na instituição aqui, tanto para as duas casas, né, que na CERT funciona assim, né? Tem uma pessoa que é responsável pelo trabalho voluntário, aí faz um cadastramento das pessoas, né, que querem ser voluntárias. Geralmente a gente faz uma tarde de formação, mas de orientação em relação à instituição, como é que ela funciona, né, falar um pouquinho das regras que existem aqui. E aí a pessoa opta no que ela quer trabalhar, né. É um trabalho que não, na verdade, assim, a gente tem dificuldade, talvez, acho que nós aqui também, por essa coisa da distância, né. Então, as pessoas têm dificuldade em serem assíduas, assim, né? De repente contratam um determinado tipo de coisa, fazem um acordo, mas daqui a pouco, né, desaparecem, aí... Né? Então, acaba sendo um trabalho que ainda não contribui muito. Né? Por exemplo, eu falei para vocês desse projeto que a gente participou do Instituto Fazendo História, né? Então, a gente tinha que recrutar eles mesmos, né? Os próprios profissionais do Instituto, que são de São Paulo, vieram, dispararam e-mails para um monte de gente para tentar trazer voluntários para trabalhar nesse projeto. Né? A gente conseguiu, nós aqui na CERT, acho que 3 voluntários, e a ideia era que a gente fizesse um álbum sobre a história de vida de cada criança. Né? Não vamos conseguir fazer isso. Mas tu não acha que isso também pode ser a forma... Ele não é divulgado? Porque é uma coisa também que eu nunca vi, eu acho que era uma coisa que você divulgada na televisão. Pois é. Eu acho que tem gente que tem interesse sim, de participar de um projeto assim como esse, só tem não vocação, sabe, É um mas... projeto muito interessante. muito legal. Nunca Só que vi, não sabe aonde ir, né? Onde procurar pra... Na verdade, assim, eu divulguei para os e-mails que eu tinha, né, para as pessoas que eu tinha relação, assim, contato, e eles fizeram, a gente chegou e aqui no SESUSC, acho que o pessoal do Serviço Social da Unisul também foi contactado por conta de uma professora, que elas fizeram, o pessoal do Instituto fez contato com a professora lá, com a Regina, mas também assim, ó, no primeiro dia foram, acho que, sei lá, 20 alunas, no segundo, que eram três etapas de formação. Na segunda etapa não apareceu nem metade. Então, mas aí é pena, porque é um trabalho assim, mas é uma coisa que exige compromisso, né? Claro. Trabalhar nesse tipo de voluntário, projeto, né?
né? Quer dizer, tu faz um contrato com a criança, com o adolescente, tu vai dizer para ele que tu vai vir uma vez por semana para sentar com ele, para construir, né? Aquele álbum, claro, a partir, né? Antes, primeiro tu faz o vínculo com a criança, isso tudo, né? E depois tu vai partir para essa coisa da construção desse álbum, né? Vai trabalhar com a história de vida dele, né? Mas é um projeto muito interessante. Eu recomendo que vocês acessem o site deles para ver. É uma pessoa por criança? No caso, seria uma pessoa por criança? É, eles trabalham com a ideia de que cada voluntário trabalhe com 2 crianças, né? Porque tu vai perder por semana 1 hora com cada criança, só no abrigo, fora que tu vai gastar com deslocamento, né? Então você tem que ter uma disponibilidade de tempo, realmente. E tem uma carga horária para esse voluntário? Seria essa 1 hora por semana. 1 hora por semana. Claro, de ficar com a criança, né? Não importa o dia. Não importa o dia, pode ser feito final das, né? E como as crianças estão sempre no abrigo, né? Final de semana, dia de semana, final da tarde, assim, mais à noite. Mas então essa dificuldade que a gente tem com o voluntário é isso, né? E uma outra coisa que a gente tem que sempre cuidar em abrigo, principalmente quando a gente atende essa faixa etária, né? De 0 a 6 anos, que é uma faixa etária muito procurada, né? Para adoção, as pessoas que estão cadastradas para adoção preferem essa faixa etária, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com esse voluntário que trabalha no abrigo, né? Porque geralmente tem muita gente que está interessada em adotar, né? E aí não quer ficar na fila esperando, né? Que chegue a sua vez. Aí vem fazer voluntariado no abrigo, aí se vincula com uma criança só, aí depois entra com um pedido de adoção direta dessa criança, justificando que a criança já tem vínculo com ela, que enfim, né? Aí joga com o psicológico da criança. Isso, é. E também, na verdade, assim, né? E o judiciário tem procurado respeitar esse cadastro, né? Então acaba atrapalhando também a vida da criança, porque ela vai ficar mais tempo aqui, que às vezes ela vai parar de julgar, né, de analisar o processo da destituição para julgar esse processo de guarda que esse casal, que esse voluntário está pedindo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Né? As crianças aqui são 0 a 6 anos, né? Isso, nós recebemos de 0 a 6 anos. Né? Aí tem essa situação, né, que a gente falou dessa criança com deficiência que está com 12, que nunca foi adotada, né? Nós temos hoje um menino com 2 anos que está aqui vai fazer 3 anos agora, aliás, esse mês. Ele está com suspeita de autismo, né? Então ele já está liberado para adoção, mas não tem pretendente no cadastro que aceitem criança com esse tipo de problema. Então talvez seja uma criança que fique, né? Ela vai ficar vai aqui, que vire institucionalizada, né? Que vai morar numa instituição. E eles vão ficar aqui mesmo com aqueles filhos maior de 6 anos? Eu não sei não tem como lugar para onde ele quando ele fizer 6 anos, ele até poderia transferir para um outro abrigo. Mas o problema é se o outro abrigo vai aceitar também, porque ele tem Mas ocorre essa transferência? assim, nas situações, tirando essas situações de problema de saúde, geralmente a gente não tem essa necessidade, porque às vezes a criança daqui, nós temos hoje um menino que está com 2, que eles têm irmãos menores e que estão aqui já vão com 7 anos, vão fazer 7 anos agora. A gente não costuma transferir, primeiro porque ele está aqui como irmão, né? E segundo, porque daqui a pouco o processo dele vai ter um encaminhamento, e aí ele vai sair do abrigo, né? Então a gente não costuma transferir, porque assim, também a criança, né, já perdeu lá, né? Já sofreu, aí já está aqui há 1 ano e meio, sei lá, 2 anos, aí tu vai tirar daqui para se adaptar em outro lugar novamente, com outras pessoas, né? Então a gente costuma não transferir. E no caso assim, dessa menina que está com 12 anos, ela vai ficar aqui até... Vai ficar aqui até sempre. Mesmo depois dos 18, ela pode ficar aqui ainda? Sim, eu entendo assim, né? Pela relação que ela já tem com a instituição, né? Com quem trabalha aqui.